Cláudia Prioste. Bom, é uma alegria imensa estar aqui. Gostaria de agradecer aos organizadores desse magnífico evento, a essa plateia linda, cheia de família. Estou muito emocionada, ainda mais depois dessa música do Guilherme Arantes, né? O Amanhã, que fez parte da minha adolescência nos anos 80. Bom, estou aqui hoje para compartilhar algumas experiências e minhas pesquisas sobre como a internet tem influenciado nossos hábitos, nosso cotidiano, nossos relacionamentos, como a internet tem interferido nas nossas fantasias e até mesmo na nossa capacidade de sonhar. Nós estamos vivendo uma crise imensa de valores, né? Acho que todos vocês concordam que o Brasil está vivendo uma crise grave de valores, né? E aí eu fico pensando, será que a internet está agravando essa crise no Brasil, no mundo? Isso tem me provocado alguns questionamentos. Bom, mas vou contar para vocês como comecei a pesquisar, como comecei a me interessar por essa pesquisa, por pesquisar a internet, né? Eu atendia adolescentes, isso por volta de 2008, adolescentes que estavam embaraçados na internet, jogavam demais, passavam horas e horas confinados em casa e os pais muito preocupados. E aí, dentro da minha própria casa, por incrível que pareça, eu tinha uma adolescente enfurnada no quarto. Eu acordava de madrugada e estava ela lá na frente, fascinada pelo computador. E eu, como psicanalista, ficava pensando, o que fazer? Será que é um problema psicológico da minha filha, desses jovens que eu atendo no consultório, ou é uma questão um pouco mais ampla, uma questão cultural, e que a gente precisa entender o que está se passando? Bom, fui fazer doutorado, e aí, pesquisando cybercultura e tal, identifiquei que existia, assim, uns idealistas de cybercultura. E esses idealistas diziam que o Homo sapiens é o máximo, é multitarefa, é esperto, aprende de tudo na internet, sabe se virar, que existe uma inteligência coletiva na internet. E o que eu via na minha própria casa e nos jovens era praticamente uma imbecilidade coletiva. Eu sei que parece forte o que eu estou dizendo, porém, parece até que eu não gosto de internet, mas eu gosto. Desde os anos 90, eu sempre curti muito a internet. Acho a internet um instrumento maravilhoso de descoberta de novas culturas, tal. Mas aqueles jovens tinham um uso repetitivo. Então, eu fui fazer uma pesquisa de doutorado na USP e na Universidade de Paris. E lá, eu entrei em contato com alguns filósofos que tentavam entender o funcionamento da internet. Bom, a internet, cheguei, né, à conclusão que a internet ela não é neutra, que existe um psicopoder tecnológico guiado pelas mãos invisíveis do mercado e que eles trabalham muito com nossas fantasias, né? E que fantasias são essas? Como que esse mercado de fantasias ele atuava? Freud, em 1905, ele já dizia que nós, desde pequenos, nós temos pulsões perverso-polimorfas. E que essas pulsões seriam basicamente 4. Pulsões voyeurísticas, exibicionistas, sádicas e masoquistas. E esse mercado de fantasias explora esse tipo de pulsão. Então, por exemplo, a molecadinha ficava lá viciada nos sites de pornografia, vendo coisas bizarras, né? Isso faz parte da pulsão voyeurística. As meninas também stalkeando a vida dos outros na internet, das celebridades, e perdiam horas e horas nisso, né? A pulsão exibicionista, né? Os selfies nas redes sociais, mostrar tudo que eu estou comendo, que eu estou cheia de amigos, que eu estou sempre feliz, tal. Isso faz parte da pulsão exibicionista.
Tem também a pulsão sádica. Então, nos vídeos que viralizam nas redes, os vídeos de massacres, de terror, né, que a molecada assiste muito, e não viraliza à toa. Viraliza porque existe um prazer de ver esse tipo de cena. Os meninos jogando aqueles jogos de cumprir missões de assassinatos, de estupro, e os pais um pouco alheios a isso. Eu pesquisei adolescentes e agora eu pesquiso crianças pequenininhas e eles estão nesse mesmo caminho. Infelizmente, os pais estão fechando os olhos para isso. E tem a pulsão masoquista, que um exemplo é o jogo da baleia azul, né, de automutilação, e que alguns jovens entram por esse caminho, um caminho muito perigoso. Bom, então, identificando essas empresas, porque, na verdade, a gente está vivendo um momento de neocolonização digital, né, e essas empresas exploram essas pulsões. Agora, só a coisa ruim na internet? Não. Eu vi jovens fazendo um bom uso da internet. E o que era determinante para esses jovens, né? Eram os valores humanísticos transmitidos pelas famílias. É a presença de pai, mãe conversando. Eram os professores transmitindo valores humanitários, mostrando o ideal de coletividade para esses jovens. Então, eu pensei na minha própria história, nos valores que a minha família me transmitiu. E, bom, eu nasci numa família muito pobre, num bairro muito violento, repleto de assassinatos, enfim. Mas minha avó, eu tinha uma avó portuguesa que me contava muitas histórias, uma tia também que me contava muitas histórias, um tio que me alertava com relação aos perigos do fascínio da televisão, dizia que a televisão emburrecia. E esses valores foram muito importantes para mim. Minha mãe dizia que eu vivia no mundo da lua. A Cláudia vive no mundo da lua, porque eu me apaixonei pelos livros. E os livros me transmitiam um imaginário riquíssimo, né? E foi por meio até da literatura que eu descobri a importância da persistência. Então, quando eu fazia teatro, eu tinha uns 14 anos, o professor pediu para a gente interpretar um texto, e o texto chamava-se Diante da Lei. Anos mais tarde, eu fui descobrir que esse texto era do Kafka, e o texto era mais ou menos assim, é uma história simples, que está no Processo, e é a história de um camponês que viaja longe, chega diante de um portal imenso, magnífico, que ele quer entrar. Só que o guardião diz para ele, aqui você não pode entrar. E ele fica, insiste, o guardião, não pode entrar. E, se você entrar, adiante tem outros guardas, muito, muito mais bravos, fortes do que eu. E aí foram passando os anos, o camponês já conhecia até as pulgas, né, do guarda, e nada dele entrar. E quando ele já estava para morrer, ele fez uma pergunta para o guardião. Ele falou, afinal, por que eu estou aqui há tantos anos e eu não vi ninguém entrar? E o guardião olhou para ele e disse, porque era só você que poderia ter entrado. Agora eu fecho esse portal para sempre. E essa história, meio enigmática, ela me tocou profundamente. Nos momentos difíceis da minha vida, que eu quase desisti do mestrado, porque eu era uma aluna de escola pública, repetia na prova de mestrado, na USP, quase desisti de estudar em Paris. Eu lembrava das imagens, né, da minha avó atravessando o oceano, eu lembrava da imagem dessa história, pensava, esse talvez seja o meu lugar, eu não vou desistir. E o que eu tenho visto com os jovens de hoje que a internet promove uma satisfação que causa um certo comodismo, o individualismo, o egocentrismo. Eles ficam
ali naquele mundo deles, e o que o Bauman fala, né, a internet talvez esteja produzindo uma cegueira moral. E como que a gente luta contra essa cegueira moral? Essa insensibilidade com o outro, né? Muitas vezes a gente vê o prazer de ir lá xingar, falar mal, fazer um comentário racista, e isso se espalha, viraliza, né? E essa cegueira moral nós precisamos combater. E tem um filósofo que me inspira, é o Wilhelm Flusser, e ele diz: nós estamos passando para a época da pós-história, a época da magia das imagens técnicas. E nós precisamos decifrar essas imagens técnicas. E para resolver isso, nós precisamos fazer o que nós estamos fazendo aqui hoje, nesse encontro livre, rodas de conversa, dialogicidade, encontros, compartilhar experiências, como o próprio Walter Benjamin dizia, né, da importância da narração, né, estarmos presentes para transmitir para o futuro, né, para o amanhã, como cantou o Guilherme Arantes, um senso de justiça, de coletividade, e fazer um Brasil mais honesto, para a gente ter orgulho de ser brasileiro. Então, eu acredito que a internet possa contribuir para isso, mas cada um de nós tem que fazer a nossa parte, transmitindo valores de solidariedade, de valores humanitários para as gerações seguintes. Obrigada.